trabalhando com a Bia. Oi, pessoal, estamos aqui no gabinete dos Bolsonaros e eu vim trazer aqui a Zoe Martínez, minha cubana favorita. Zoe, que é uma ativista cubana que mora no Brasil. Então ela veio conhecer, ela tinha muita vontade de conhecer o Jair e estamos aqui. Ela mora em Campinas, a terra onde eu fui registrado. Primeira pergunta, você quer voltar para Cuba? Não! Eu pago a sua passagem. Não, obrigada. Nem de graça, não. É um testemunho aqui de alguém que sabe o que é o outro lado, né? Enquanto no Brasil tem muita gente falando de socialismo, igualdade, fraternidade, acreditando na perfeição hipotética, não sabe o que é viver do outro lado. Logicamente, nós temos muito carinho pelo povo cubano, ok? Nós aqui, logicamente, repudiamos o governo cubano, a sua estrutura governamental. E nós sempre lutamos muito aqui para que o Brasil não chegue à situação que está Cuba. Em 1964, nós quase chegamos lá. Toda a população do Brasil resolveu não aceitar e nós destituímos o Congresso Nacional aqui, destituiu o presidente da República e então acabou essa possibilidade. Agora, esse fantasma voltou novamente, com impeachment agora se afastou um pouco, mas corremos esse risco ainda, que afinal de contas o ingrediente para que você parta para o totalitarismo é o que nós estamos vivendo aqui, o desemprego, recessão, miséria, violência de forma desordenada. É o momento para aparecer um salvador da pátria e querer aí impor um regime de exceção por algum tempo. Mas quem está aqui para falar é ela, não sou eu não. Perguntar um pouquinho como é que foi a sua experiência, quais são as notícias que você tem de Cuba, se os seus familiares seguem lá, porque a gente escuta falar muita coisa, né? Restrição ao acesso à internet, que tudo é público, praticamente não existe nada privado. Uma vez eu fui recentemente aos Estados Unidos conversando com um garçom cubano lá. Ele falou que essa nova iniciativa, né, de abrir a ilha para o turismo internacional, ele falou que 90% desse dinheiro que entra com o turismo fica nas mãos do governo. E conta um pouquinho pra gente como é que é essa sistemática lá, como é que é o trato do governo com a população, as liberdades do povo cubano de ir e vir. Pode sair do país a qualquer momento, não pode, precisa de autorização do governo. Como é que é isso? Olha, na época que eu morava em Cuba, era totalmente proibido sair de Cuba, não podia. A partir de 2014, mais ou menos, foi legalizado mais para quem é cidadão espanhol, tem outra cidadania. Como meus avós, eles conseguem sair de Cuba livremente por causa disso. Assim, em Cuba é completamente internet monitorada, não existia internet quando eu morava lá. Passou a ter acesso agora à população por causa do turismo, né? Porque com os turistas tem que ter uma abertura. Só que assim, 1 hora de internet é um salário mínimo de um cubano. $10. Sim. E ainda é péssima, porque é no parque, você senta numa roda e você pega a internet junto com todo mundo. Só que assim, a internet é super lenta e o governo tem acesso a tudo. É monitorado completamente, a tua conta, tudo. Você não tem privacidade. Falou que na China aqui é legal isso, né? Sim. A China, na verdade, também é assim, falam que é demorado porque tudo passa por um supercomputador lá para realmente registrar, ver o que você está acessando, para não permitir que você tenha aí acesso a ideias novas, para controlar a sua vida mesmo, fazer igual gado. Eu converso com meus amigos que ainda moram lá, né? Alguns só, porque a maioria saiu, e a gente tem que conversar por clave, sabe? Tipo, eles perguntam da minha página, que eu falo mal do comunismo, né? Da ditadura em Cuba. E a gente tem que falar por clave, porque qualquer coisa pode acontecer alguma coisa com ela, se o governo suspeitar, entendeu? Que ela está passando informações para mim ou se eu estou mandando informações de fora para ela. E assim, com o turismo, eles ganham muito com o turismo. Só que isso fortalece ainda mais a ditadura. Porque todo o dinheiro vai para o governo, nada para o povo. Você pode ver, uma coisa, não sei se você acompanha. Nós temos aqui aproximadamente 12 mil cubanos que vieram para cá como se médico fosse. Nós não temos qualquer comprovação se eles são médicos ou não. E grande parte, 80% do dinheiro que seria para eles, vai diretamente para a ditadura cubana. Eu te pergunto, aqui você tem mulheres que estão aqui como médicas, vamos supor que sejam médicas, mas os filhos estão em Cuba, e o marido também, ou o contrário, está o marido aqui, a esposa e filhos lá.
o governo do PT fala tanto em democracia, em direitos humanos, e agora eu pergunto, né? Como é que um homem está lá com seus filhos e a mãe está aqui no Brasil, como é que se sentem? Dá para você mostrar para a gente como é que é esse sentimento? Ficar longe da família, longe dos filhos enquanto estão aqui? Porque eles não podem trazer a família para cá. Olha, o problema não é esse. O maior problema é que eles não conseguem, a maioria quer sair de Cuba com a intenção de desertar, né? De ficar. Só que o problema é que se eles desertarem, a família fica em risco. Entendeu? Eles saem com a ideia de Cuba de melhorar de vida. Você saindo de lá, pelo mínimo, eles ganham muito pouco aqui, né? Eles ganham nem metade do que deveriam. Não, então de R$2.500. Só que lá em Cuba é muito dinheiro isso. Então eles conseguem ter uma vida menos miserável que a do resto do povo. Só que, assim, quando os médicos cubanos entram no Brasil, né, pelo Mais Médicos, eles tiram o passaporte dos médicos. O que você é sem seu passaporte? Mas você pode ver, eu não tenho os números certos, você entender como é que é a questão de ajudar Cuba, o governo do PT. Aquela questão do Foro de São Paulo, grande pátria bolivariana. Tem médicos também formados na Bolívia. Entre, com todo o respeito que eu tenho ao povo cubano, né, mas entre os brasileiros formados na Bolívia e os cubanos, se tivesse que optar, fazer uma opção, eu ficaria com os formados na Bolívia, que pelo menos eles falam a nossa língua. Eu concordo. Tá ok, não? E eu tenho uma denúncia também a fazer. Tá. Semana passada faleceu uma pessoa assim próxima a mim, lá em Cuba. Ela estava infartando há uma semana, foram no médico e o médico mandou ela para casa. Falou que não tinha absolutamente nada. A mulher passou uma semana infartando em casa e até que no dia, foi na sexta-feira passada, ela não aguentou mais de dor e quase falei. A pessoa, o marido dela, levou ela para o médico e elas estavam no caminho, ela faleceu. Que médicos são esses? Sabe por quê? Porque os melhores eles pegam e mandam para cá, para lucrar, ou para o governo lucrar com eles, entendeu? Essa é a renda do governo cubano. Okay. Eu não aceitaria os médicos cubanos no Brasil. Se eu fosse presidente, eu não aceitaria. Eu também. Eu não faria esse acordo, não. Mas estou falando, entre a opção dos formados na Bolívia e formados em Cuba, eu ficaria com os brasileiros. E muitos nem são médicos, né? É uma falácia, essa história de que a medicina de Cuba é das melhores do mundo. A senhora já me contou que cada história é mentira. Não tem essa. A medicina lá é muito ruim. E a maioria do que eles chamam de médicos, nem médico é. Eles são meio que técnicos em medicina. Não é um curso superior de medicina. Minha avó, ela quase morreu lá em Cuba. Há uns meses atrás, a gente teve que trazer ela para cá, porque ela estava muito mal, um monte de problemas no estômago e tudo mais, e foi internada. O remédio acabou, ela não podia tomar remédio mesmo, tinha que ser por veia. Acabou o remédio por veia e eles deram comprimido mesmo. Ela começou a passar muito mal, sem contar que não tem água no hospital. Meu avô tinha que levar balde para dar banho nela. Não tem comida, barata andando pela cama dos hospitais. E as enfermeiras, que são assim, umas genocidas, né? Não tem amor à profissão e tratam os pacientes como se fossem lixo. É uma grande mentira essa história de medicina cubana. Até porque, olha só, Lula e Dilma, quando tiveram problemas de câncer, foram para o Sírio-Libanês. Hugo Chávez foi lá para Cuba. Morreu, né? Então Hugo Chávez, pelo menos, tinha coerência. Coerente, foi lá para ser atendido lá. E o Bolsonaro, aproveita para falar aqui também, né, que a gente está falando com uma cubana e tudo mais, essa nova lei aí que está para passar, a lei da migração, está me tirando o sono. Eu tenho estudado essa lei, a gente está tentando pressionar o povo. Primeiro, posso falar a tua idade? Claro. Você aí, quantos anos acha que ela tem? Vai fazer 18 em junho. Vai fazer 18. Então é uma jovem ainda. Engajada, e uma joia. É uma jovem ainda que tem uma cabeça aí realmente que serve de exemplo para nós. É que a minha experiência, né, eu tive o desprazer de nascer num país socialista, então eu não posso me dar o luxo de ser uma adolescente comum, né? Muito bom. E essa lei de imigração? A lei de imigração, resumindo, que está na mesa do Presidente da República para ser sancionada ou vetada,
ela simplesmente acaba com as fronteiras no Brasil. Eu lembro por ocasião da crise lá na Baía dos Porcos, se não me engano foi 62, 62, né? O governo, a ditadura cubana, Fidel Castro, abriu espaço para os cubanos saírem de lá. E eles mandaram o que havia de pior em Cuba, presidiários, doentes, mandaram para os Estados Unidos. E pode ter certeza, essa lei, caso seja sancionada aqui, o Brasil sem fronteiras, tudo que é de pior no mundo, até em Cuba. Tá? Se o Raul Castro quiser mandar para cá, olha só, quiser mandar para cá 3, 4, 10, 20 mil pessoas, entre doentes, velhos, né? Gente que está em final de vida, vai mandar para cá um montão de infiltrado. Então são agentes de forças especiais, ou do exército, agentes de segurança, vão mandar para cá. Vão encher o nosso país aqui de guerrilheiros. E nós não sabemos. A Venezuela tem em torno de 80 mil cubanos na Venezuela. Não tem como você tomar a Venezuela. O Maduro só sai de lá se ele quiser sair. Essa noite, às 4 da manhã, eu e a Zoe fizemos uma live juntos, porque nós vimos no Twitter da Maria Corina que o Maduro expediu ordem para prendê-la por crime de associação. Você acredita nisso? Porque ontem morreram 2 pessoas lá. Um jovem, Daniel, de 24 anos, levou um tiro na cabeça do milícia do Maduro, morreu alguém da milícia dele. Então ela está sendo acusada também de homicídio. Ela, tá? Porque é uma política. Mas eles dominam a justiça, dominam completamente a justiça. E aqui o Brasil tem uma parte, não é muito grande, mas está infiltrado também. É o pessoal que não adianta entrar com uma ação, que ele já sabe o que fazer contigo. Olha o meu caso. Caí na mão da Ela Vieco, lá a segunda do Ministério Público. É aquela que foi pega em Portugal, com fora Temer. E ela reza na cartilha do PT. O PT em 2015, né, no caderno de tese, está escrito lá que tem que caçar meu mandato. Ela Vieco se prestou ao trabalho sujo da esquerda. E nós temos a outra também, a senhora Duprá também. É a mesma linha. Essa Duprá há pouco tempo falou aqui na Câmara que o teu filho não pertence a você, pertence ao Estado. E está na mesa dela me denunciar o quê? Por racismo. Porque eu vi um afrodescendente pesado, falei que ele pesava 8 arrobas, né? Podia falar 1/8 de tonelada, qual é o problema? Vamos, né? E não foi por deboche, foi uma brincadeira. Agora eu ofendi todos os negros do Brasil, vai querer me denunciar para o Supremo Tribunal Federal aqui, com toda certeza, né? Mas faz parte da regra do jogo aqui do Brasil, para mostrar para vocês para onde estamos indo ainda. A jararaca ainda não morreu. Se alguém acha que acabou o PT, não acabou não. Eles vão tirar proveito da reforma da Previdência, que está muito mal conduzida, da reforma trabalhista muito mal conduzida também. A intenção é atender os interesses do senhor Henrique Meirelles, que a gente sabe para que ele trabalha. Tá certo? Vão tirar proveito disso. Temos a esperança ainda democrática em 2018. Aprovamos o voto impresso. Okay? Espero que não mude aí. O Gilmar Mendes já se pronunciou. Mas é uma lei, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir o voto impresso. Vai ter que botar muita pressão. Se for Smart Matic, já viu que vai dar alguém do PT ou do PSDB. Como está o pessoal unido agora para, inclusive, né, o Serra falou que o candidato dele é o Lula para 2018. Meu Deus. E ele não está esclerosado não, tá? Ok? Olha que ponto nós chegamos ali. Exatamente que tem que ter um presidente alinhado com eles para continuar aparelhando o judiciário, continuar aí com seus projetos ditos sociais para não deixar morrer de fome a militância de esquerda no Brasil. Vocês querem chegar à situação que ela chegou? Eu tenho certeza, tá, que no coração ela gostaria que o país dela fosse isso que é. Que ela deixou amigo lá em Cuba. Tá? Deixa a família. Agora, se ela voltar para lá, não sai mais. Essa é a democracia cubana. É para isso que o pessoal trabalha. Okay? Aqui no Brasil, aqui, uma parte considerável. Para chegar onde chegou Cuba, depois que chegarmos, vai demorar meio século, um século para sair dessa vida. O pessoal não sai de graça, não. Vai ver lá na Ucrânia lá, fala lá que você é comunista lá na Ucrânia, ver o que o pessoal... Polônia. Sim, o que o pessoal... Inclusive, na Polônia e Ucrânia são países onde foi aprovada uma lei parecida com o meu projeto de lei aqui de criminalização do comunismo. Sofreram na pele durante séculos, acabou. Lá não tem mais essa de comunismo não, porque é totalmente revés às liberdades. Mas voltando um pouquinho aqui para a Zoe, uma questão que eu também já vi num antigo noticiário, né, falando sobre racionamento de comida lá em Cuba. É o governo também que fornece a comida? Existe racionamento? É algo comum na população lá? Como é que é isso? Completamente. A comida é racionada.
Tipo assim, eu não sei como o cubano sobrevive, porque com o que a gente se alimenta por mês, é assim, é o que vocês consomem em 10 dias. Então, assim, é um absurdo. O governo fornece, só que a gente paga, nada de graça. Muita gente confunde. Muito esquerdista fala que em Cuba a comida é de graça, que o governo fornece. Não, a gente paga por tudo. E assim, são 8 ovos por mês, uma coxa de frango por mês, por pessoa. Uma vez eu peguei um voo e do meu lado sentou uma belga, que ela já foi em Cuba, mas ela conseguiu dar um jeito de não ir como turista. Ficou na casa de um cubano lá. Lá pelo segundo, terceiro dia, ela me contou que a família do rapaz estava tirando os cabelos. Por quê? Porque se na vizinhança descobrisse que eles estavam com um estrangeiro ali, sem informar as autoridades nacionais, que isso daí ia arranjar um problema ali que eu não sei quais consequências teriam. E falaram que eles foram também no restaurante de turista, né, de gringo. Eles sentaram e ele falou para ela, vai pedindo carne. Ela pedia carne. Ele pegava a carne, botava dentro de saco e botava dentro da jaqueta dele. Chegou em casa e ele falou isso daí. Ele começou a colocar a comida lá, organizar nos potes. Olhou para ela e falou, agora tem comida para o mês inteiro, comemorando. Porque nem isso eles já têm acesso. A carne não tem procedência, a gente não sabe de onde sai. O arroz vem com bicho. Então é uma alimentação. E tem duas moedas lá, não é isso? Os estrangeiros utilizam moeda, vocês utilizam. Como é que é isso? Tem o CUC e tem a moeda nacional de Cuba. Os cubanos recebem nessa moeda e o CUC é para estrangeiros. Por quê? Porque quando o estrangeiro entra em Cuba, eles vêm com dólares, certo? Eles têm que converter para CUC. Aí o governo lucra o dobro do valor que eles lucrariam, entendeu? Então, assim, um jogo. Mas vai acabar o CUC agora. Pelo que eu fiquei sabendo nas últimas notícias. E vai ter só uma moeda, então? Possivelmente só vai ter a moeda nacional. Só que não vale nada, né? Assim, equivale a 0,0001 centavos, né? Entendi. E outra questão também que essa pessoa me contou no voo é a seguinte, que quando eles querem comer carne, o fazendeiro que produz lá o boi, ele não pode matar o boi dele e fazer um churrasco. Não. Então o que eles fazem? Quando morre um boi, eles chamam as autoridades, a autoridade do governo vai lá e anota lá, ó, menos um boi na fazenda do João. Aí ele pega o boi, o cadáver do boi, e leva para a fazenda do lado, na fazenda do Beltrano. Aí o Beltrano chama a autoridade governamental que vai lá e anota, opa, morreu mais um boi na fazenda aqui do Beltrano. Dessa forma, como você pode perceber, fica com um boi sobrando. Esse boi eles matam e no silêncio o pessoal divide ele e come. Porque se as autoridades souberem... E é para defender do governo, né? É isso, é o governo que é inimigo, né? E é proibido comer carne de vaca lá em Cuba. Ah, é? É proibido. Só que o Fidel tem uma vaca para cada... Tinha, né? Ele faleceu. Tinha uma vaca para cada pessoa da sua casa, com a inicial, porque assim, a filha gosta do leite mais aguado, o outro gosta de um jeito. E peixe é só para estrangeiro também, mesmo a gente morando numa ilha, né, que... Não pode pescar lá e pegar o peixe e comer? Os pescadores trabalham para o governo, pescam para dar para o governo e vender para o estrangeiro. Tem iniciativa privada? Fora do turismo, né? Não tem. Uma fábrica de turismo? Não, você sabe que a Sol, do governo. Ela me conta umas histórias interessantes, porque ela foi criança e estudou em Cuba. Então ela me conta cada história, assim, de como ela era obrigada a ir participar de marcha a favor do regime castrista. Se ela não fosse, né, perdia a nota, ou a família dela começava a ser perseguida. Eu vi umas cartilhas de Cuba, por exemplo, aqui no Brasil, aqui, né? Quando eu estudei, você ia estudar o CH. O CH era um chapéu, chá, xexi, xoxu. Eu vi uma cartilha de Cuba que o CH é Che Guevara. É isso mesmo? Chá, xexi, xoxu. Vocês não tinham que todo dia... Che Guevara é um ídolo lá. A gente cantava o hino todo dia e antes de entrar na sala a gente falava, seremos como el Che. Seremos como Che? Tinha que falar isso. Imagina, é como falar seremos como Hitler. E a gente é obrigado. Tristeza, e né? assim, eu sempre fui uma criança muito rebelde. Então assim, eu não ia pra manifestação lá, né? E uma vez eu não queria dar um dinheiro que a gente precisava dar pro governo. É uma quantia insignificante, assim, simbólica. Eu não queria porque eu era uma criança, eu queria comprar bala. E eu falei pra professora, eu não vou dar o dinheiro. Ela pegou a turma inteira, levou pra um canto e falou assim, canta em contra-revolucionária pra ela.
todo mundo, contra-revolucionárias, começavam a fazer bullying comigo. Uma professora incentivar isso nos alunos, o ódio. Isso é o que faz o socialismo, incentivar o ódio. E quando o Fidel Castro morreu, tava Dilma e o Lula chorando do lado do caixão. E tem idiota aqui no Brasil acreditando que esse pessoal quer o nosso bem. Tá? Essa quadrilha da esquerda que está aqui, você pode ver, pegaram o dinheiro do BNDES para fazer o Porto de Mariel, lá em Cuba, dinheiro nosso. Tá na cara que Cuba não vai pagar. O que Cuba tem para exportar? Me responda. O que se produz lá, além de charuto? Responda aí. Talvez açúcar? Nem isso, mas a revolução acabou. Acabou tudo. Acabou. E o povo não tem dinheiro, vai importar o quê? Vai importar o quê? Então é dinheiro dado para eles, do governo daqui. Só que agora, com a situação que o Brasil está enfrentando, né, a Venezuela também, vamos ver como que Cuba vai se sustentar, né? Com mais médicos e com o turismo, o único jeito. Porque antes eles mamavam, né, do governo soviética, depois Brasil, depois petróleo da Venezuela e agora? Agora está com 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, escravizando aqui os médicos, entre aspas, né? E um pouco ainda do petróleo de Maduro. Um pouco do petróleo. Até porque esse petróleo vai para pagar em parte, tem 80 mil cubanos dentro da Venezuela. O pessoal aqui no Brasil não está acostumado a ouvir a verdade, né? Quando fala em Pinochet aqui no Chile, ditador, calma! 73, se não fosse o Pinochet tomar o Chile, tinha que ser pela força, tinham 30 mil cubanos dentro do Chile. Vocês queriam falar assim, que por favor, saiam daí? Não ia sair nunca. Com essa lei da migração, nós vamos ter aqui 100 mil cubanos aqui dentro. Está na cara que vão ter 100 mil cubanos aqui dentro. E tem gente achando que eu sou xenófobo, o cara é de origem italiana, ele tem que voltar para a Itália. Então, deixa de ser idiota quem pensa dessa maneira, que todo mundo é estrangeiro. Você todo mundo é, tá ok? Mas não é por causa disso, nós formamos um país aqui, você achar que pode entrar à vontade. Outra coisa, o mundo, né, está com 7 bilhões e meio de habitantes. Nós crescemos no mundo, tirando dos mortos, 80 milhões de habitantes. A maioria pobre. Vão acabar vindo para cá. O que a Europa está fazendo agora? Está estudando, vão pagar para país sul-americano receber estrangeiro. Atenção, pessoal da Europa, sei que tem gente nos ouvindo aí, né? Não precisa pagar, não. Essa canalhada que está no governo aqui, eu espero que não tenha que ofender o presidente da República. Eu espero que ele não sancione essa lei, né? Mas se vier sancionar, você pode mandar, pode encher os navios aí, botar 10, 15 e 20 mil, botar aqui no porto de Cabedelo, no porto aqui de Santos, no porto do Rio, onde você quiser, pode botar. Vem pra cá, tem direito a tudo. É um país maravilhoso. Inclusive, querem reformar a Previdência porque não tem dinheiro. Os caras chegam aqui e vão poder se aposentar por idade ou por invalidez. O Supremo decidiu agora que o estrangeiro tem o mesmo direito do brasileiro nessas questões. Vai ficar insuportável. Você acha que o Brasil está ruim? Espere mais um pouquinho com a sanção aí dessa questão aí da lei da imigração. E vem muita gente para cá cujos países que nós temos que respeitar a cultura deles. Ele pode namorar com a menina de 12 anos e engravidar. Imagina a tua filha, a minha, né? Eu mato esse canalha, pode ter certeza disso. Tá? De repente aí, usando nossos filhos e netos e partindo para o sexo, porque lá é a cultura deles. E inclusive, esse governo aqui, o pessoal sempre fala em defender mulher, né? PT, PCdoB, PSOL, ajudaram a aprovar isso aqui. Sempre fala de mulher, me joga contra as mulheres. Mulher é lixo para eles, é lixo, é um objeto, não tem direito a nada. Se chegar essa turma para cá, vamos ter problema. E vocês desarmados, acreditando nessa proposta do governo aqui, que vamos desarmar o povo para acabar com violência. Tem violência em Cuba também? Arma branca. Tem. Arma branca, porrada, cacetete, pedrada, facada. Lá não tem arma. E aqui é a mesma coisa. Não temos como nos defender. Estamos aqui numa situação bastante difícil. Eu temo o Brasil não chegar em 2018. Pessoal, a gente está aqui na Câmara dos Deputados, vira e mexe está uma votação nominal, então entre uma coisa e outra a gente parou aqui para bater esse papo com a Zoe e vou deixar aqui a palavra final, 2, 3 minutos para cada um encerrar no máximo, aí, começando pela Bia. Um minuto. Rapidinho, né?
Gente, só para dizer que é um prazer enorme estar aqui com os bolsonaros. Hoje nós recebemos a medalha patriótica, todos nós, né? Um reconhecimento a esse trabalho que a gente luta incansavelmente pelo Brasil, cada um como pode, né? No seu campo. Então eu quero agradecer aqui vocês por nos receberem sempre com tanto carinho e a felicidade de trazer a Zoe, uma pessoa, porque eu tenho um carinho imenso, né? Adotei a Zoe, conhecer aqui, esse sonho que ela tinha de conhecer também o Jair e o Edu. Um beijo pra vocês. Você não tem um minuto, não, fica à vontade. 1 hora para você. Pessoal, eu queria falar que eu estou muito feliz, porque hoje foi um dia assim, incrível. Eu ganhei essa medalha, né? Eu sou patriota brasileira, saí de Cuba para ser patriota no Brasil. E é com muita honra, porque o Brasil foi um país que me adotou muito bem, os brasileiros me adotaram com muito carinho. E é o mínimo que eu posso fazer, lutar pelo país, para que o comunismo, para acabar com o comunismo e para acabar com toda essa corja de sem-vergonhas que roubam e acabam com esse país maravilhoso, que o Brasil tem tudo. Você falou no seu discurso, o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, se a gente acabar com essa corrupção. E obrigada ao Jair, foi um prazer enorme te conhecer. E ao Edu também, obrigada. Eu falo que você encerra. E a Bia, né, que foi a que me apresentou eles. Muito obrigada, sou muito grata. Pessoal, apesar de meio trilhão da Petrobras que foi embora, jogaram a Petrobras no chão, um valor semelhante do BNDES, arrebentaram com os fundos de pensões, mas tem uma coisa que é mais importante do que isso, é a questão ideológica. Porque se alguém roubar você hoje, você pode recuperar amanhã. Agora, se o pessoal roubar a tua liberdade, levaram tudo que você tem embora. Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Estamos com um exemplo vivo aqui, uma jovem ainda, 17 anos, falando muito bem, servindo de exemplo para muitos jovens no Brasil que teimam ainda em falar viva Che Guevara, viva Lula, socialismo, União da Juventude Socialista, UNE. São pessoas aí que não sabem dar valor à liberdade. E tem certas coisas, sabe disso? Depois que você experimenta, você não consegue voltar mais não. Se nós perdermos nossa liberdade, é 50, 100 anos para você sonhar em recuperá-la. E ninguém mais estará aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos encerrando daqui a pouco. Tamo junto aí. Aqui, Edu, eu queria dar um recadinho. Hoje à noite, no meu canal do YouTube Beatriz, teremos um super hangout sobre educação com o Marco Feliciano, com a professora Ana Caroline Campagnolo. E o tema é Fui Perseguida porque Sou Cristã. Ela participou da comissão do Escola Sem Partido. Sim. O Edu, que é um dos deputados mais aguerridos nessa comissão. Então nós teremos hoje às 23 horas o Fernando Holliday também, porque a ONU resolveu agora implicar com o Escola Sem Partido e o Holliday. Então nós vamos no canal do YouTube Beatriz Kiss. Eu conto com vocês hoje às 23 horas. E outra coisinha rapidinha. A gente tem um canal no YouTube, um programa no YouTube, assim, Papas na Língua, todo domingo. E eu queria ao vivo fazer o convite para vocês dois, para ver se vocês aceitam participar do nosso programa. Todo domingo às 20 ou 23, um dia no meu canal, outro no dela. Já fica o convite. Quando vocês puderem e a agenda permitir, nossa, será um prazer imenso pra gente. Perfeito. Encerrando aqui, pessoal, a gente tem ainda esse meio de comunicação que é a internet. Então a gente tenta mostrar para vocês a realidade. Realmente hoje, só pessoas que estão mamando na teta do Estado ou completamente ignorantes apoiam esse tipo de regime. Tem a Coreia do Norte, Cuba, você está vendo aí o que está acontecendo com a Venezuela. Então abra o teu olho, isso aí está na sua conta. Não fica achando que isso aí é coisa do passado não, porque uma pessoa, até militar, esteve na Venezuela não faz muito tempo. E ele falou, Eduardo, eu vivi praticamente 2 anos lá. Antes de sair de lá, deve ter 1 ano isso, ele estava cortando o cabelo e teve uma passagem que marcou ele. Conversando com a cabeleireira perguntou a nacionalidade dele, ele falou que era brasileiro. E a cabeleireira falou o seguinte, olha, toma cuidado, porque na Venezuela a gente nunca imaginou que chegaria aqui a estar um matando o outro por um pedaço de frango. Toma cuidado para o Brasil não ir para o mesmo caminho. Então essa aqui é a nossa guerra como patriotas que somos. Perfeito? Um abraço, pessoal. Fica com Deus.